Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um Informa Fogo, este conteúdo que traz muitas informações do glorioso Botafogo e futebol de regatas e também muitas opiniões, no caso, muita opinião que é a minha, né? O torcedor falando para outro torcedor. Bom, vamos falar nesse vídeo de hoje sobre o nosso Sub-20, que foi eliminado da Copa São Paulo Futebol Júnior. Vamos falar sobre a apresentação do Martim Anselmi. E vamos falar sobre o dia D, né, que é o dia 21, que é o dia, né, do julgamento entre Textor e Iconics, que pode ser fatal, que pode impactar muito o Botafogo de futebol e regatas, né? Tudo isso e muito mais depois que você se inscrever no nosso canal, que você curtir, compartilhar, mandar esse vídeo para mais torcedores e torcedoras, que a gente está com uma meta aqui de 200 inscritos, né? Eu quero chegar até 200 inscritos ao findar deste mês de janeiro, estamos com 148. Botafogo foi superado pelo São Paulo ontem, Botafogo Sub-20, que, diga-se de passagem, é digno de merecimentos de palmas, né? Porque um time que foi aguerrido, um time que foi raçudo, um time que brigou e um time que se desdobrou fisicamente, né? Por quê? Porque jogou o Carioca e, paralelamente, jogou também a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Muitos jogadores, né, fizeram esse paralelo de jogar lá no profissional, correr para São Paulo, jogar no Sub-20. Queria dar destaque aqui para o Cauã Toledo, para o Januário, que foram jogadores que fizeram esse trâmite e que se desdobraram para poder entregar o máximo, né, ao Botafogo. Infelizmente, o São Paulo foi melhor, o São Paulo foi mais atento, né? O Botafogo, né, o time do Botafogo, naquela ânsia de poder fazer o gol, de poder classificar, acabou vacilando em alguns momentos, né? A gente teve uma arbitragem também não muito legal, o que a gente já esperava, que seria uma arbitragem tendenciosa, porque, afinal de contas, Copa São Paulo Júnior, né? Dentro do estado de São Paulo, então tudo favorecia, tudo cooperava para o time do São Paulo, né? Mas não é terra arrasada, não é para criticar os jogadores do Sub-20, não é para nada disso, é para a gente aplaudir, é para a gente certificar que a gente tem uma base muito sólida e que, com toda certeza, Martim Anselmi vai utilizar algumas peças deste Sub-20 para este ano de 2026, né? Cauã Toledo, Januário, né? Muitos outros aí, tem um atacante reserva que eu me esqueci o nome, que também era um dos artilheiros do Botafogo, além do Marquinhos, do Zapelli, né? Do lateral, enfim. Eu acredito que a base do Botafogo está bem recheada e eu acredito que ano que vem a gente pode beliscar, né, essa Copa São Paulo Futebol Júnior. Comenta para mim aqui o que você achou do desempenho do Botafogo Sub-20 nessa copinha. Eu aguardo aqui o seu comentário para a gente poder trocar uma ideia aqui também nos comentários. Técnico Martim Anselmi foi apresentado, né, no dia de hoje e Alessandro Brito, né, e Léo Coelho falaram a respeito, mais precisamente o Alessandro Brito, falaram a respeito do transfer ban, né? Abro aspas pro Alessandro Brito, né? Transfer ban não é uma coisa simples de se resolver. O clube está trabalhando internamente, né? O clube está junto com o jurídico, vendo, né, e viabilizando, né, a melhor resolução para isso. E o Botafogo precisa sim de vender alguns jogadores, né? Então, essa foi uma das palavras, né, do Alessandro Brito, né, sobre essa questão do transfer ban. E vou deixar aqui também algumas falas, né? Vai estar com o áudio um pouco retorcido, né? Para não caracterizar, né? Para não dar problema no YouTube, né? Com a política do YouTube. Do Martim Anselmi, né? E do que a gente pode esperar do Botafogo para 2026, correto? A SAF tem uma filosofia, né, de contratar técnicos de, como você falou, de ataque, de futebol propositivo, ofensivo. Então, dentro disso, eu queria te perguntar como é que o torcedor do Botafogo vai ver o time em campo, sua filosofia, assim, esquema tático, né? Como é que você espera que a equipe vá se desenvolver em campo? Boa tarde. Sí, eu não gosto de falar de sistemas tácticos, de números. Esas son coisas de vocês, ¿sí? Ao final gosto de falar de uma essência, não? Eu gosto que meus equipes, também falado, os equipes, tentem ter uma essência dentro de campo, que sejam um ser vivo, que não sejam uma equipe que não transmita nada. Então,
É isso lo que a gente de Botafogo tem que olhar cuando venga el Nilton Santos. Una equipa que juegue intenso, que intente presionar alto, que intente atacar, que intente jugar en campo rival, que intente controlar el partido a través de la bola, que es lo que nos hace ganar los partidos. Es que siendo los sistemas, porque el sistema al final es una posición dentro del campo de juego que va a ocupar un jugador nuestro para poder aprovecharse de una ventaja del rival y puede mudar todo el tiempo en cada acción. Entonces, a partir de ahí, nuestra esencia es el qué vamos a hacer. Vamos a intentar pensar en el arco rival. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cada partido va a ser un cómo distinto, porque al final no todos los rivales defienden de la misma forma, tienen la misma característica de los jugadores, ni atacan de la misma forma. Entonces yo creo que, o quiero que lo que se vea reflejado dentro del campo de juego sea nuestra esencia. Y nuestra esencia es esa, tratar de ser intensos, tratar de ser competitivos. Quiero subrayar subrayar en portugués no se entiende. Resaltar la palabra competir, porque competir es lo único que nunca puede faltar. ¿Y qué es competir? Dar el máximo, el 100% durante cada acción del partido, sin importar el resultado y sin excusas, hasta el final. Y eso se tiene que ver dentro del campo de juego. Bom, eu torço e desejo toda a sorte do mundo para o Márcio Anselmo, que ele consiga implementar a ideia de trabalho dele dentro das possibilidades, com aquilo que o Botafogo tem para oferecer para ele de elenco, e que o elenco absorva tudo aquilo que ele tem para passar, toda a ideia de jogo, para que o quanto antes o Botafogo esteja ali, ó, afinadinho, né? Seja ali tinindo, jogando o fim da bola, e que a gente consiga ter um ano muito vitorioso, né? Este ano de 2026. Então comenta para mim aqui, o que você achou da apresentação do Martim Anselmo? O que você achou das primeiras palavras do Martim Anselmo à frente do Botafogo agora, de fato, apresentado devidamente? Quero ouvir a sua opinião, o seu comentário. E antes de mais nada, eu passar para o próximo tema, já curte aí mais uma vez se você não curtiu, aquele like preventivo, se inscreve no canal também mais uma vez aí, né? E vamos para o próximo tema. Meus amigos, muitos influencers, né, e inclusive o GE trouxe que amanhã é um dia muito importante, né, o famoso dia D para o Botafogo, né, melhor dizendo, amanhã é o dia D para o John Textor, que tem um julgamento lá na Europa, né, contra a Iconics, né, e amanhã o Textor pode ser condenado ou pode ser absolvido, ou pode ganhar essa ação. E fato é que se Textor for condenado neste julgamento, né, ele precisa pagar, vai estar aparecendo para vocês aqui o valor real, né, se eu não me engano, cento e poucos milhões, né, de dólares ou de euros, alguma coisa nesse sentido. E o canal do Manuel trouxe no dia de ontem algumas reflexões que eu acho que é interessante e que, assim, não é informação, né, ele trouxe a opinião dele, né, uma aposta que ele estava fazendo, e eu acredito que tudo coopera para aquilo que ele falou. Que o Botafogo ainda não resolveu o transfer ban, o Botafogo ainda não resolveu outras pendências financeiras, porque o Textor não quer se descapitalizar. Né? Isso é um achismo, é uma opinião, não uma informação. Porque, veja bem, se Textor, né, perder para a Iconics amanhã, eu não tenho nem uma madeira aqui perto para bater não, né? Ele vai precisar estar capitalizado para poder pagar. Né? Eu acho que não cabe mais recurso, ele tem que pagar ou pagar. Né? E é um valor, né, considerado alto. Para nós, réis mortais aqui deste mundo real, né, é um valor absurdo. Né? Então, tudo indica e tudo leva a crer que a questão do transfer ban, a questão das contratações, as questões pendentes ainda que o Botafogo tem, é parte de um plano, né, de, digamos, de emergência, caso o Textor perca, né? Bom, não é informação, mais uma vez eu falo aqui, é um achismo, é uma opinião, e que eu acredito que faça muito sentido, né? Ainda mais dito, né, no vídeo aqui, as palavras que o Alessandro Brito trouxe, né? Falando que o transfer ban não é uma coisa simples de resolver, né? Ou seja, aquilo que eu trouxe vídeos atrás, né, que tinha sido noticiado, que o aporte ia vir, que o transfer ban já tinha sido resolvido, que as contratações estariam sendo avançadas, nada daquilo é verdade. Né? O aporte ainda não foi feito, né? O transfer ban ainda não foi pago,
E as contratações, assim, seguem no espaço de monitoramento, de sondagem, né? Nada que possa se concretizar. A gente sabe que tem o Medina aí, que está dependendo desse transfer ban, e entre outras situações. Teve a questão do David Ricardo, que estava para sair, não saiu, né? A negociação está travada. Tem aí a negociação aí do Arthur Cabral, não sei, né? Com o Botafogo precisando de dinheiro agora, não sei se vai segurar o Arthur Cabral, se não vai vender. Dito é que a gente tem que torcer, tem que esperar, tem que ter fé para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E torcer para que amanhã, dia 21, Textor saia vitorioso lá, nesse julgamento contra a Icônicas, porque se o Textor sai vitorioso é bom para o Botafogo. Se o Textor sair derrotado, é ruim para o Botafogo de tudo quanto é forma, né? Como disse o Alessandro Brito, o Botafogo agora caminha com suas próprias pernas, né? Não há mais caixa único, não há mais essa unificação, né? De doletas, de euros, né? Do dinheiro em si. Então, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, né? Se você está torcendo por o Textor, né, estar sendo vitorioso amanhã, ou se não, se quer que a vaca vai pro brejo e que o Textor saia fora. Qual que é a sua opinião? Eu sempre vou torcer pro bem do Botafogo. Se for pro Botafogo ganhar mais e mais títulos com o John Textor, que ele saia vitorioso amanhã, tá bom? Dito isso, peço para você se inscrever mais de uma vez no nosso canal, curtir e compartilhar esse conteúdo que ajuda demais este canal, né? E nos mostra que você tem gostado deste vídeo, tá bom? Um beijo, um abraço, fica com Deus. E amanhã tem Botafogo estreando, né, o time profissional no Carioca e o dia D para John Textor no Botafogo. Um beijo, um abraço, te vejo no próximo vídeo e você já sabe, Fogo!